Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Excel Fácil. Hoje você vai aprender como identificar e corrigir em minutos 3 erros que estão roubando a sua produtividade aí no Excel. E aí, ó, cá entre nós, além de roubar a produtividade, provavelmente estão queimando seu filme aí no seu trabalho também, tá certo? Mas calma que quando o assunto é Excel, eu te ajudo a resolver de uma maneira muito rápida e descomplicada. E agora, antes o que poderia estar queimando seu filme, aí vai ser na verdade o que vai te destacar para conseguir aquela vaga, aquela promoção e aquele aumento de salário, tá certo? Meu nome é Lucas Vieira, criador do método Excel Fácil, professor de Excel aplicado de verdade. Quando eu digo de verdade, eu estou querendo dizer que é o Excel aplicado no dia a dia aí das empresas, o que realmente importa no nosso dia a dia, um Excel prático e real utilizado no mercado de trabalho. E sim, eu ajudo aí pessoas comuns que não têm muito tempo a perder, tá certo? A conquistar salários maiores usando Excel do jeito certo. Agora vamos falar um pouco aqui do tema da aula de hoje. 3 erros que estão matando a sua produtividade no Excel e como você pode corrigir isso em minutos. E aí, olha só, eu vou falar só de 3 hoje, mas na real é que eu já vi muita gente cometendo vários e vários outros erros, mas hoje aqui a gente vai focar só em 3, tá certo? E sim, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu também cometi vários e vários desses e provavelmente muitos outros, ok? Que eu precisei bater a cabeça para descobrir no final das contas que eu estava fazendo tudo errado. E hoje eu vou colocar aqui para vocês como que você pode identificar esses 3 e corrigir bem rapidamente. Basta você entender alguns princípios básicos. Agora me conta aqui. Você já se sentiu travado ou lento fazendo planilhas, mesmo sabendo várias funções aí no Excel? Ou você já se sentiu, por exemplo, deixado para trás, vendo que alguém, um colega de trabalho aí que senta do teu lado, ou senta ali na outra equipe ali, faz planilha de uma forma muito mais rápida e aparentemente sem dificuldades? Ou você, por exemplo, já gastou horas e horas tentando estudar uma fórmula ou pesquisando uma fórmula e no final das contas nem conseguiu sair aí com aquele relatório pronto? Ou olha só, você sente que poderia se destacar de verdade no mercado de trabalho se você dominasse o Excel de verdade? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, eu quero te dizer, você não está sozinho, tá certo? Eu sei que isso é bem frustrante, mas no final das contas, só se lamentar não vai virar o jogo, meu amigo. Então você precisa sim reconhecer que está fazendo errado, e aí isso já é um grande passo para a virada de chave. Se você identificar esses erros, você já vai conseguir sair aí com uma ponta para o norte, vamos dizer assim, da sua carreira, tá certo? E tem vários benefícios em corrigir esses pontos que eu vou te mostrar aqui, tá certo? Primeiro benefício. Ó, aprender Excel, e quando eu falo aí aprender Excel de verdade, realmente acelera a sua carreira, tá certo? Eu tenho certeza que você já viu algum colega aí que tinha facilidade em Excel crescendo na carreira, sendo elogiado pelo chefe ou sendo chamado aí para novas posições, novos cargos, conseguindo aumento de salário. E se você acha que tem pouca vaga de Excel, basta você fazer uma pesquisa rápida aí, pode ser no ChatGPT, no Google, no LinkedIn, você vai ver que tem centenas de milhares de vagas que pedem Excel como nível, não é nem nível, como um requisito, um pré-requisito para você conseguir aquela vaga. Então, basta você fazer uma pesquisa rápida que você vai ver que tem mais de centenas de milhares aí de vagas pedindo Excel. Ou seja, qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer área, vai ter planilha, vai ter controle e vai ter a oportunidade aí para quem sabe, para quem manja de Excel, tá certo? Ponto 2. Quando você identifica esses erros, né? Você sabe que esses erros são possíveis aí de serem evitados, você ganha não só o tempo que você gasta hoje fazendo uma planilha, mas muito mais interessante do que isso, você começa a ser reconhecido, porque as outras pessoas começam a notar que você tem aí um negocinho diferente, uma mágica aí dentro do Excel que as pessoas vão começar a perguntar, cara, como que você faz isso, tá certo? E isso que eu vou te mostrar aqui hoje você consegue aplicar de fato aí muito rapidamente. E aí eu te pergunto, se você ficar aí do jeito que você tá, o quanto será que você vai perder aí ou deixar de ganhar no trabalho? Aí talvez você me pergunte assim, mas Ira, qual que é o melhor momento para começar a corrigir esses erros? Cara, é agora, sempre vai ser agora. E aí, olha só, o terceiro erro que eu vou falar aqui
Eu já perdi as contas de quantas vezes eu dei essa dica aí para alguns amigos e depois que elas corrigiram, eu ouvi elas dizendo: nossa, fui reconhecido por chefe, nossa, consegui tal vaga, consegui tal promoção. De fato, é bastante game changer, é uma mudança de jogo. Aí agora talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo para estudar ou mudar o jeito que eu uso Excel, porque eu sempre estudei assim, ou porque eu nunca fui bom com essas coisas de produtividade, números, relatórios. E aí, cara, calma, eu te entendo, tá? Um dia eu também fui essa pessoa que ficava meio travada, na verdade muito travada no final das contas, quando eu comecei, achando que a solução era, no final das contas, decorar 1000 funções, mas eu descobri que no final das contas, cara, o segredo não está em decorar as funções, e sim corrigir a base que você sabe, a base que como você usa o Excel. Você não precisa de horas aí por dia, né? Não é uma pós-graduação que você vai fazer. Isso na verdade é um mito, tá certo? Basta você corrigir esses pontos, entender qual que é o caminho, que aí sim você vai conseguir ser muito mais produtivo, muito mais rápido, tá certo? E produtividade, manjar aí de Excel, no final das contas não é um dom, tá certo? É só um método. Então, corrigir esses erros deixa o Excel mais leve. O Excel começa a parecer não difícil, se você acha que ele é difícil, no final das contas ele não é. Talvez você só não tenha uma familiaridade aí com ele. E eu sei que ele pode às vezes até te intimidar, mas depois que você domina esses passos, fica melzinho na chupeta, tá certo? Eu lembro de alguns amigos que vinham, por exemplo, me pedir ajuda, né? Na verdade não era nem ajuda, cara, faz essa planilha para mim. E no final das contas eles não queriam nem fazer a planilha, porque eu não entendo de planilha, não entendo de Excel, não gosto de número. E aí o que eu fazia? Ao invés de dar já de mão beijada a planilha pronta, no final das contas eu falava assim: não, cara, vem aqui, vamos fazer junto. E ensinava eles a fazer. E aí muitas vezes eu ouvia: nossa, mas era só fazer isso? Sim, porque é simples, você só precisa ter o caminho certo de como fazer e você vai ver que é bastante fácil fazer isso, tá certo? Então vamos lá, para os erros. Erro número 1, ok? O erro número 1 que as pessoas fazem achando que estão certas, mas na real estão erradas, é o que? Decorar funções soltas. Então olha só, existe um cara que é o colecionador de fórmulas, mas no final das contas, quando ele precisa fazer uma solução, ele fica travado. E aí, me conta aí, você provavelmente, talvez, já tenha tido a intenção de, putz, vou decorar tantas fórmulas. E eu aposto, por exemplo, quer ver como isso não funciona? Que você lembra, vou falar uma fórmula aqui, você deve lembrar dela. Olha só, x é igual a b raiz de, mais ou menos, né? Raiz de delta, onde delta é igual a b menos 4ac. Nem sei se está certo, mas era mais ou menos isso. Você deve lembrar aí da fórmula de Bhaskara. Eu pelo menos lembro, mas eu não sei nem para que funciona, entendeu? Então decorar a fórmula não funciona, gente. Não é por aí o caminho. Por incrível que pareça, a gente decorou esse negócio lá no ensino médio fundamental, mas pelo menos eu nunca usei, assim, na minha vida real. Então o segredo, no final das contas, não está em decorar a fórmula, tá certo? O segredo está em você saber para que ela serve. Porque eu até decorei a fórmula, mas eu não sei para que ela serve. Serve para, sei lá, resolver equação de segundo grau, mas também não sei para que serve. Então não adianta, tá certo? Parece que se te pedirem um relatório e você tem várias fórmulas decoradas, no final das contas você só decorou a fórmula, não sabe para que ela serve, então você fica travado. Você não sabe para onde ir. E aí pensa comigo, por exemplo, teu chefe não vai chegar para você e falar assim: Oieira, faz o seguinte, aplica a função C, depois aplica a função procx, depois aplica a função filtro e aí me entrega esse relatório. Cara, não é assim que ele te pede. Ele vai chegar para você e vai falar: cara, preciso aqui do relatório de vendas, sei lá, do quarter passado, do mês passado, com a galera que bateu a meta. E cara, você que se vire para entender qual função que você vai usar, qual fórmula que você vai usar, que recurso que você vai usar para chegar nesse resultado final. Então, olha só, imagina que o chefe fala assim: manda aí para mim, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de planilha, manda aí para mim a lista das faturas, por exemplo, que venceram, sei lá, que venceram e estão acima de 10 mil reais, que eu preciso cobrar aos clientes. Vamos supor que ele fale isso. Cara, como é que você vai fazer isso na mão, por exemplo? Putz, eu vou ter que ir um a um aqui. Esse daqui era 22 mil e vai vencer dia 24, então ainda está no
prazo, tá certo? Aí vou pro próximo, esse é 15 mil, putz, esse daqui venceu. Aí eu vou lá e pinto aqui essa célulazinha de amarelo. Putz, esse eu tenho que mandar pro meu chefe. Aí eu vou na outra aqui, a outra tá no prazo, aí depois eu vou uma a uma. Cara, eu coloquei uma tabelinha aqui de 15 registros. Se você ficar fazendo isso na mão porque não sabe aí qual é o recurso que você tem que utilizar, cara, você vai demorar muito, muito, muito mesmo, tá? E normalmente, quando o teu chefe te pede algo, ele normalmente pede algo para ontem. É normal isso acontecer, tá certo? Não é nem para amanhã, é para ontem normalmente. Você precisa se agilizar aí para entender como é que você vai fazer isso. Se você não tem pronto, você vai correr atrás e assim por diante, tá certo? Nesse exemplo aqui, por exemplo, você não precisa decorar a fórmula C. Entenda bem o que eu quero dizer. Você precisa saber que nessa situação, sempre que você precisar fazer uma pergunta para o Excel se aquilo é verdade, você pode utilizar a função C. E percebe que eu nem falei o que vai na função C. Por quê? Porque o próprio Excel vai te dizer o que ele precisa para utilizar a função C. Então, sempre que você, por exemplo, coloca aí numa célula igual a função que você quer, por exemplo, o C aqui, que é o que eu estou falando, ele já vai trazer para você aqui, ó, o que ele precisa. Então, você não precisa decorar essas partes aqui. Você precisa entender para que a função serve. Então, nesse cenário aqui, ou em cenários onde você precisa fazer uma pergunta para o Excel, se alguma coisa é verdade, então aqui eu poderia perguntar para o Excel. Excel, é verdade que o valor da fatura é maior que 10 mil reais? Excel, é verdade que o vencimento já passou da data de hoje? Entendeu? Eu vou usar essa função aqui. É dessa forma que você aprende de fato como que você utiliza as fórmulas, as funções, e não decorando de fato quais são os argumentos que ela tem. Tá certo? Você precisa então compreender que não é sobre decorar as funções, e sim saber aplicá-las, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai praticar as funções que você vai aprender em exemplos aí baseado em situações reais. Então, um relatório de vendas, um relatório de pagamento, um relatório estratificado de alguma coisa, em situações que são parecidas aí com o seu dia a dia. Porque se você for só pegar a função solta, provavelmente naquele dia você vai aprender e depois você nunca mais vai usar, tá certo? Nesse cenário aqui, como eu falei, você pode utilizar a função C. E aí já pega o gancho. Sempre que você perguntar alguma coisa para o Excel se é verdade, você vai utilizar a função C. Se, né? Se isso aqui acontecer, tá certo? Como que a gente utiliza a função C? Para a gente entrar um pouquinho aqui, ó, na função. O que eu poderia fazer nesse sentido? A pergunta que o meu chefe fez foi: quais foram as faturas aqui, os vencimentos que já estão vencidos e que estão acima de 10 mil reais. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, acima de 10 mil, para a gente fazer junto aqui, acima de 10 mil, uma coluna aqui de 10 mil e vencidas, ok? Eu quero saber se esses registros aqui estão nessa situação ou não. Então como que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui igual a função C, ok? Primeiro eu quero saber o seguinte, eu quero saber se o valor aqui, ó, da minha fatura é acima de 10 mil, tá certo? Valor é maior do que 10 mil. Se for maior do que 10 mil, vou colocar aqui um ponto e vírgula. Aí o Excel vai me dizer aqui, ó, depois do ponto e vírgula, você vai colocar um valor caso essa pergunta seja, caso a resposta dessa pergunta seja verdadeira, né? Então, sim, é maior que 10 mil. Eu posso colocar um texto aqui, ó, entre aspas, maior que 10 mil, 10, 1, 2, 3, ou 10k e assim por diante. Ponto e vírgula, se não, eu posso colocar um outro texto aqui, ó, menor que 10, 1, 2, 3, que 10 mil. Então eu quero saber se é maior ou menor, tá certo? Copia e cola, ok? Eu posso agora já ver, tipo, tudo que está maior que 10 mil, certo? Mas eu preciso saber também se a fatura, né, aqui, ou o boleto, sei lá, está vencido. Então, quando eu preciso validar mais de uma coisa, eu vou usar a função E, porque é isso e isso. Eu quero validar isso e isso. É igual quando você vai, sei lá, no McDonald's da vida, e você pede, sei lá,
um hambúrguer e uma coca e uma batata, ok? Um conjunto de coisas. Eu quero validar um conjunto de coisas. Então, quando eu quero validar um conjunto, eu posso utilizar a função e aqui dentro do C, tá certo? Então, eu vou mudar a minha função, eu vou colocar aqui, ó, e. Por quê? Tanto esse valor aqui, ó, da minha fatura tem que ser maior que 10 mil, ponto e vírgula. E também o vencimento tem que ser maior do que menor, no caso, não. Tem que ser menor isso, porque daí já está vencendo, né? Menor do que a data de hoje, da função hoje, ok? E aí eu dou um enter, e aí eu vou dizer que se essa combinação aqui for verdade, ok? Se essa combinação aqui for verdade, então eu posso colocar aqui, ó, vencida maior que 10 mil. Se não, posso deixar em branco, ou se não, pode ser que a fatura seja menor que 10 mil, pode ser que ela esteja paga, então eu vou deixar só um texto vazio aqui, porque eu não vou identificar esse cenário, tá certo? Vou dar um enter, e aí olha só, esse caso aqui não vai entrar, vou copiar para todo mundo, e aí você vai ter ali, ó, 2 registros só. Então é muito mais fácil agora eu saber aqui, ó, que esse registro aqui está vencido e é maior que 10 mil, e esse outro aqui também está vencido e é maior que 10 mil. Todos os demais, no final das contas, ou são menores que 10 mil ou ainda não estão vencidos. Tá certo? Então é dessa forma que você começa a praticar e entender para que você utiliza, no final das contas, cada função, ok? Agora, olha só, vamos para o erro número 2. O erro número 2 é o seguinte: mostrar todas as informações disponíveis, tá certo? E aí, talvez você pense que isso nem é um erro, mas, cara, vai por mim. Isso é um erro e bem pior do que você pode imaginar, tá certo? Aí você pode até pensar assim, ah, não, mas quanto mais informação eu mostrar, melhor, porque daí, no final das contas, eu peguei um monte de dado e tal. Mas a verdade é que nem tudo que você vai ter de informação, de fato, precisa ser mostrado numa tabela ou em algum relatório, tá certo? Num gráfico, num painel e assim por diante. Quanto mais informação você coloca numa única tela, mais difícil e mais complicada se torna a leitura aí desses dados. E aí o que acontece? Uma planilha, né, ou um relatório, um painel, no final das contas, não deveria precisar aí de uma mega legenda para ser entendida. Eu não preciso, em tese, né, eu não deveria precisar de várias explicações para entender a sua planilha, a planilha de qualquer um. Tá certo? Ela, tipo, você não tem como você olhar uma planilha e habilitar uma legenda, tipo aí, igual aqui no YouTube, que você pode me escutar sem som, entenda bem, me escutar sem som e ler a legenda, tá certo? Planilhas boas, no final das contas, são facilmente entendidas, por assim dizer, né? No caso, elas são facilmente lidas. Então, o seu chefe, ele quer ver uma planilha, um relatório e de cara já entender o que ele precisa extrair dessa planilha, ou já entender de fato sobre o que se trata ou qual que é a decisão que ele precisa tomar com base naqueles dados, tá certo? E não, no final das contas, cada planilha que ele recebe, ele chama, ô fulaninho, ô Iera, vem cá e me explica essa planilha aqui, o que você fez nessa planilha aqui, o que é essa planilha? Então, essas planilhas poluídas, sem uma estrutura, sem uma padronização, são um perigo, porque no final das contas podem fazer o seu chefe ou quem for utilizar, na verdade, se perder com essas informações. E os erros aí vão aumentando cada vez mais. E aí, olha só, não sei nem o que é pior, tá certo? Ele não entender a sua planilha ou no final das contas achar que entendeu e tomar alguma decisão errada, porque, sei lá, tinha informação demais, ou tinha informação que na verdade era uma coisa e era para ser outra, ou uma legenda, ou uma sigla que só você sabia o que significa, e aí isso pode custar não só o seu emprego, mas na verdade pode custar muito para a empresa, dependendo da decisão errada que ele tomar com base aí nos seus dados. E aí, olha só, eu vou te mostrar um exemplo, por exemplo. Imagina que o seu chefe, sei lá, tem essa planilha aqui, olha, já me dá dois tipos de arrepio. Por quê? Porque quem construiu essa planilha, e no caso fui eu, ok? Eu até entendo aqui o que é cada coluna, o que é cada registro, mas se eu só mostrar para você essa planilha aí e falar, cara, os dados estão tudo aí, provavelmente você vai me perguntar o que é cada coluna, TRP, o result, o due date aqui,
Satstot. Cara, o que é Satstot? Não sei, o Insatstot tem o valor, e aí imagina que, olha só, vou me deixar aqui menorzinho. Imagina que aqui eu tenho todos os dados, e eu tenho mesmo, tá? De faturamento aqui das lojas. E aí o teu chefe pediu, cara, me passa aí o faturamento das lojas. Aí você passa isso daqui para ele. Não, beleza, é só somar aqui toda a coluna, deu 23 milhões e 787. Cara, para tomar qualquer tipo de ação aqui ou de decisão errada é dois palitos. Porque você pode ter um filtro, pode estar, sei lá, com alguma segmentação aqui por região, por loja, assim por diante. Então, o que você poderia, por exemplo, fazer para não corrigir esse erro de entregar dessa forma? Entenda-me bem, aqui você tem a base de dados. Quando o teu chefe pedir alguma coisa, algum relatório, você vai exatamente entender o que ele quer ver de fato e separar, ok? E separar só a visão dele, só a visão do chefe, ok? Então, se eu pedir, se o teu chefe pediu, né, no caso, se o meu chefe pediu uma visão de faturamento, cara, o que eu vou mostrar para ele é isso aqui, ó. É isso aqui, resumo do faturamento. Chefe, esse aqui é o resumo do faturamento. Esses dados aqui, no final das contas, estão vindo ali da minha planilha aí que tem todos os dados. Mas aqui, olha só, eu tenho muito fácil aqui quanto que foi o total aqui que eu faturei no ano de 2023, 2024, agora no período de 2025, tem um total. Então pronto, não tem como eu bagunçar aqui a mente do meu chefe, né, mostrando informação demais. Afinal, se é isso que ele pediu para ver, cara, é isso aqui que eu resumi, digamos assim, para ele, tá certo? Então você precisa entender que toda vez que você for entregar aí um relatório, um painel, algum entregável, podemos chamar assim, para o seu chefe, você precisa entregar isso de forma organizada, limpa. Então, assim, mesmo que você faz aí no dia a dia, por exemplo, da sua casa, que eu espero que você esteja fazendo, que é o que, né, limpando, organizando, você precisa fazer isso com o Excel e as suas planilhas, tá certo? Então organize os seus dados, use aí blocos, cores, paleta de cores, títulos claros, faça uma revisão aí da ortografia, uma revisão visual, né? Deixa que você não vai usar da planilha aí lá no depósito, igual a gente faz em casa, tem o quartinho lá do depósito. Então, se você não vai usar aquela informação continuamente, se não vai servir para esse momento, cara, deixa numa aba separada, deixa num lugarzinho separado, deixa em outro arquivo. Então você precisa aí dar essa revisada. Será que tem alguma sigla aqui, sei lá, só você entende? Se for uma sigla tipo que todo mundo da área entende, até beleza, pode deixar. Mas se é uma sigla que só você entende, cara, coloca uma outra palavra, coloca o significado dessa sigla e assim por diante, tá certo? Será que você precisa mostrar todas as colunas que estão lá na sua tabela para todo mundo? Cara, muito provavelmente que não, tá certo? Então olha só, se você ainda não faz isso, essa organização nas suas planilhas, né, nos seus relatórios, começa. E começa hoje, não começa mês que vem eu vou fazer. Não, começa hoje, cara. Começa hoje e você provavelmente já vai ver aí algum reconhecimento, alguma diferença, algum tipo, nossa, ficou bom isso daqui, hein? E aí, ó, eu já te desafio, você tira um print aí da sua planilha para você mesmo, fala, ó, hoje tá assim, e eu vou dar uma organizada nela, eu vou seguir esse padrão aqui, e depois tira um print do depois e me manda, pode me mandar lá no Insta, ou pode deixar no comentário aqui, que eu quero de fato ver a sua evolução, tá certo? E aí, olha só, show de bola. Vamos pro erro número 3. Qual que é o erro número 3? Essa é complicada, por quê? O erro número 3 é achar que quando o teu chefe te pede uma planilha, ele quer uma planilha. Por quê? Cara, na verdade, olha só. Quando o teu chefe te pede uma planilha, um exemplo, um relatório, alguma coisa, ele não quer os dados brutos. Ele quer, né? Você foi lá, preencheu tudo bonitinho, tá tudo em tabela, top, bonitinho, top, show. Ele não quer isso, cara. O que ele quer, na verdade, é extrair o máximo de inteligência possível que ele pode daquelas informações, os insights. O que são os insights? São as oportunidades de melhoria para a área, para o negócio, para as vendas, para a empresa, ou os pontos de atenção, né? O que esses dados me trazem
né, para eu tomar algum tipo de decisão. Isso é o pensamento do chefe. Ele não quer o tabelão. O tabelão, no final das contas, vou ser muito sincero com você, cara, sempre vai ter gente para preencher tabelão. Sempre. E talvez já o sistema até substitua, ok? Muito rapidamente. Mas pessoas que conseguem transformar, extrair essas informações, né, extrair desses dados, insights, estratégias, informações valiosas, essas sim são as pessoas que são escolhidas aí na hora da promoção. Então, qual que é o ponto? O que que eu te peço agora que você vai, a partir de hoje, fazer? Sempre que teu chefe pedir uma planilha, você vai começar a refletir, na verdade, sobre os dados que estão nessa planilha e vai fazer perguntas para você mesmo, tá certo? Por exemplo, dei o exemplo aqui do caso de faturamento, né? Que a gente mostrou aqui. Eu mostrei aqui o faturamento. Vamos lá, vou voltar aqui, ó. Faturamento. Show. Você vai começar a se perguntar, cara, beleza, o que esses dados significam no final das contas? Adianta eu só passar isso pro meu chefe? Pô, será que em 2023 eu faturei 10,7 milhões. Em 2024, 10,5. Deu uma queda. Agora eu faturei quase 1 milhão aqui por mês. Se eu faturei quase 1 milhão por mês, se eu seguir nessa média, em 12 meses eu vou faturar aí 900 mil, né? No caso que não vai dar nem 900 mil não, 9 milhões, né? 9 milhões. Porque 9 vezes 12, você vai começar a refletir. Na verdade, ó, já fiz a conta. 9 vezes 12, vamos fazer aqui, né? O Excel está aqui para isso. 9 vezes 12 vai dar 108, 10,8 milhões. Significa que eu vou voltar mais ou menos para o patamar de 2020. Você vai começar a fazer essas perguntas para entender, no final das contas, o que de insight, o que de estratégia você pode contribuir aí para o seu chefe, para a sua empresa, para o seu setor. É esse tipo de comportamento que no final das contas você vai te diferenciar de um cara que só preenche planilha, de um cara que só faz planilha, de um cara que realmente é estratégico aí para a empresa, tá certo? Então você vai fazendo essas perguntas, tá certo? Você vai ou você pode chamar o teu colega e, cara, o que aconteceu, sei lá, mês passado, que as vendas estavam mais baixas? Ou você vai começar a pegar outra fonte de dados. Cara, será que, sei lá, os produtos que a gente vendeu aqui, os serviços que a gente ofereceu foram mais caros, foram mais baratos, né? Você vai sempre em torno do seu negócio, em torno do seu setor, tá certo? Fazer perguntas que possam esmiuçar aí os indicadores ou os dados que teu chefe pediu, tá certo? Não entregue só a planilha, entregue a planilha com os insights que você tem, tá certo? Então lembra que sua planilha precisa falar, ok? A sua planilha precisa falar. Você vai colocar aí algum elemento de inteligência. Pode ser um gráfico simples, pode ser um painel de resumo, pode ser uma formatação condicional, pode ser N recursos que o Excel te dá, mas você precisa fazer com que esses recursos falem sobre esses insights, tá certo? Agora, olha só, a gente passou por esses 3 erros. Comenta aqui qual erro desse você, né, percebe que comete mais. E aí já comenta já aqui, cara, putz, eu fazia isso e a partir de hoje não vou fazer mais, tá certo? Ok, então vamos recapitular o que a gente viu hoje. A gente passou por 3 erros de Excel que estão matando a sua imagem aí no seu setor, mas calma, não fica triste, porque a gente viu também como que é importante, né, entender o que são esses erros, identificar esses erros, e a gente viu como que a gente pode corrigir. Então, hoje você viu pequenos erros que, né, roubam aí a sua produtividade, podem estar afetando a sua imagem no trabalho, e isso te impede, provavelmente, tá bom? Vai estar te atrapalhando em receber aquele reconhecimento, receber um aumento, conseguir uma vaga melhor. Agora, ó, corrigindo a base aqui, você com certeza vai acelerar esses resultados, tá certo? Vai usar aí o Excel de verdade a seu favor, vai ser o seu melhor amigo, cara, o Excel, para o seu crescimento profissional, para aquela promoção, para aquele aumento de salário. Com certeza, usando da forma certa, você vai conseguir exatamente isso que você está querendo, tua vaga, tua promoção e assim por diante, tá certo? Aí, olha só, se você curtiu esse conteúdo, eu tenho um convite para te fazer, tá certo? Eu estou preparando um aulão do Excel fácil para ganhar mais.
vai ser no dia 2/10 às 20 horas, ao vivo, aqui no YouTube, 100% online, 100% gratuito. Então o que você vai fazer? Se inscreve, tem no link da descrição aqui do vídeo, tem um link para inscrição. Você vai colocar o seu e-mail para receber aí o link do convite, tá certo? Eu vou mandar as informações para o seu e-mail. Basta você colocar o seu e-mail lá, se inscrever, que eu já mando para você as próximas informações, tá certo? Eu vejo vocês então no próximo episódio dessa jornada. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.